Olá pessoal, aqui é a professora Renata e hoje a gente vai ter mais uma aula de ciências sociais, mais especificamente de antropologia, na qual a gente vai estudar os métodos da antropologia. Como vocês sabem, a antropologia é uma ciência e é uma ciência que ela se ocupa de estudar os seres humanos no seu contexto, né? E como toda ciência, ela precisa ter um método para se comprovar. A ciência, só para fazer uma introdução assim nesse assunto, a ciência ela ganha o título de ciência, uma matéria ganha o título de ciência no momento em que ela consegue comprovar por meios diversos a veracidade de um fato. Ou a ciência da matemática, ela tem um método e por causa desse método ela é reconhecida como algo verdadeiro. E a ciência, para ela poder ser reconhecida, ela precisa ter um método. Então, hoje a gente vai estudar o método da antropologia, como é que os estudos antropológicos se desenvolvem, tá bem? Então, o que seria um método? Um método, ele é uma maneira de se desenvolver um estudo. Qualquer coisa que a gente vai fazer dentro da ciência precisa de um método, precisa de um sistema ordenado, onde a gente tem um procedimento e através desse procedimento a gente consegue comprovar o que a gente está querendo comprovar com aquela nossa hipótese, com aquela nossa tese. E o método da antropologia, o mais comum, a gente vai entender assim através de um exercício, de um exemplo prático, como é que ele funciona. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma ligação, né? A gente tem um método, um procedimento, no qual a gente segue um ordenamento de atitudes que a gente tem para conseguir realizar aquela ligação. A gente pega o telefone, precisa do telefone, um instrumento, né? A gente tem um número, a gente digita um número, a gente realiza ali operações até que a gente consegue concluir uma ligação. Isso é um método. E isso serve para todas as coisas da vida, né? Então a gente precisa de um método, uma maneira com a qual a gente segue, né, como se fosse um manual de instruções que a gente segue para conseguir realizar qualquer coisa. Da mesma forma, a ciência. A ciência, ela se ocupa, então, de um método, digamos que o método é um alicerce da ciência, assim, para ela poder ser comprovada. Dentro da antropologia, a gente tem, então, um método específico. Na verdade, é mais de um método, né? Mas aqui a gente vai ver dois principais métodos. Se der tempo, a gente pode ver um terceiro, assim, mais recente. Mas a gente vai ver os dois principais métodos, como a antropologia realiza seus estudos. Então, vamos tentar unir os fatos agora, né? A antropologia, ela é o estudo dos seres humanos nos seus contextos, né? No seu ambiente, na sua cultura, no seu dia a dia, ok? E então, o que a gente quer saber dessa aula? A gente quer saber a maneira como a qual os antropólogos realizam os seus estudos, como que os antropólogos conseguem chegar num resultado para conseguir estudar os seres humanos nos seus contextos. Então vamos pensar assim, um exemplo de estudo antropológico. Digamos que eu peço para vocês realizarem um estudo, antropológico, né? Que eu peço para vocês darem uma de antropólogos e realizarem um estudo em profundidade, assim, de vocês me descreverem realmente, assim, como que é a cultura da casa de um amigo de vocês. Não só a cultura, mas eu peço para vocês me descreverem, assim, o idioma, o dia a dia, tá? Eu peço para vocês
Eu quero que vocês me descrevam com profundidade aquele grupo, de uma maneira que eu possa, lendo o texto de vocês, eu possa sentir como se eu conhecesse aquela família, conhecesse aquele grupo familiar, e a partir daquele relato de vocês, eu sei basicamente tanto da família daquele grupo, como se eu tivesse passado dias e dias e dias, ou como se eu fosse parte daquele grupo, tá? Esse é o objetivo da antropologia, certo? Então, digamos que vocês têm essa atividade para fazer e vocês vão chegar na casa do amigo de vocês e vocês vão ter que lá realizarem uma série de observações, não é mesmo? Vocês vão ter que observar, por exemplo, quem são as pessoas, o que elas vestem, o que elas comem, que língua elas falam, qual é o tipo da linguagem que elas utilizam para se comunicarem entre si, onde elas trabalham, que lugar é esse que elas moram, com quem elas se relacionam, que tipo de educação que elas têm, que tipo de família elas têm, ou mais profundamente ainda, é uma família assim, pai, mãe, filho, ou é uma família, dois amigos que moram juntos, ou é uma família, crianças, ou é uma família onde as pessoas vivem em uma comunidade. Tudo isso vocês vão ter que me descrever. E tudo isso vocês vão ter que chegar lá e vocês vão ter que me contar depois, como se vocês não tivessem a menor ideia de como é esse grupo e vocês estão descobrindo do zero esse grupo, tá? É assim que os antropólogos eles têm que agir perante uma cultura, porque imagina que quando a gente vai falar de uma cultura totalmente desconhecida, digamos que eu sou uma pessoa que moro num lugar e desse lugar eu sei basicamente tudo e para mim é óbvio. Para minha cultura é óbvio que as mulheres podem usar calça, é óbvio que as mulheres podem cortar o cabelo, é óbvio que as crianças vão na escola, mas digamos que a gente quer mostrar a nossa cultura para um lugar que as coisas não funcionam assim, que as coisas são bem diferentes disso. Então imagina que a gente vai ter que descrever o óbvio, certo? Por isso a antropologia, ela vai ter que precisar descrever esses detalhes óbvios. Então vocês vão ter que me dizer que língua é falada, que comida comem, sabe? Coisas assim que o antropólogo ele tem que ter um distanciamento, entende? E assim se começa uma observação, certo? Mas então, para vocês poderem, digamos que se vocês vão querer descobrir coisas profundas dessa família, profundas do dia a dia e da cultura dessa família, vocês, de alguma maneira, vão precisar se inserir, porque as pessoas, quando a gente está dentro de uma família, dentro daquele lugar, a gente vai agir de uma determinada maneira. Mas se uma pessoa de fora chega, por exemplo, eu tô lá na minha família e de repente chegou o presidente da república, eu não vou falar com as pessoas da mesma maneira, né? Eu vou adotar uma postura diferenciada para eu poder estar adequada à presença daquela pessoa. Ou seja, a gente veste uma máscara diferente para poder se relacionar com diferentes pessoas. Só que para o antropólogo, então, poder descobrir realmente como um grupo funciona e como um grupo reage, ele vai precisar se inserir profundamente dentro daquele núcleo. Por isso que o principal método da antropologia é justamente a observação participante. Porque quando o antropólogo chega num grupo, ele precisa, ao mesmo tempo que ele participa daquele ambiente, ao mesmo tempo que ele está fazendo parte daquele lugar, está comendo aquelas comidas, está falando a mesma língua, ele está adotando em si aquele sistema de
de crenças e códigos, ao mesmo tempo ele também está de maneira distanciada, observando e tratando assim de maneira com o conceito que a antropologia chama de alteridade, né? Que seria justamente esse distanciamento que a pessoa precisa ter, um distanciamento empático, digamos assim, que a pessoa precisa observar o outro, mas ela precisa também observar o outro no seu contexto e ter essa noção empática de que aquele outro está inserido naquele espaço e que tu está observando, e ao mesmo tempo que tu observa, tu também tem que levar em consideração todo o meio que a pessoa está inserida, certo? Então, vamos voltar ao exemplo lá do caso do melhor amigo de vocês. Vocês chegaram lá e vocês, para a gente poder compreender melhor, né, por que é a observação participante. Então, digamos que eu quero saber esses determinados pontos, né, sobre a família do amigo de vocês. E aí vocês chegam lá e vocês observam que de manhã eles comem pão, de meio-dia eles comem massa, de tarde eles comem um pão e de noite eles comem uma sopa, tá? Isso tudo vocês vão ter que observar. E no momento em que vocês observam, vocês vão também tomando nota. E vocês vão escrevendo num diário, certo? Digamos que um diário de campo. Esse é um recurso também da antropologia, o diário de campo. É um recurso metodológico que se usa. O antropólogo, ele escreve no seu diário tudo aquilo que ele percebe no dia a dia, desde coisas óbvias até coisas que é uma surpresa e que é interessante colocar. Tudo isso precisa estar dentro do diário de campo. Por isso que também a gente tem esse conceito da etnografia dentro da antropologia. E a etnografia é justamente assim, se a gente for pegar a etimologia da palavra, etno vem de cultura, etnia, né? E grafia vem de escrita, grafia, certo? E a etnografia, então, é a escrita sobre os grupos, sobre as etnias. E, então, esse é mais um método da antropologia, que é estudar em profundidade um grupo e escrever sobre ele, certo? Bom, pessoal, e essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem me contatar por aí, pelos comentários. E é isso. Tenham um bom dia, uma boa vida. Beijo!